Amém? Sexta-feira agora, teve uma promoção no Brasil e em outros lugares do planeta. Qual foi a promoção mesmo? Vocês já sabem disso. Mas algum tempo atrás, a Black Friday, que é a sexta-feira negra, ou seja, uma sexta-feira de descontos, não era algo muito usual no Brasil, porque eles importaram isso da cultura americana. E a Black Friday nos Estados Unidos, realmente acontece descontos nessa Black Friday. Meu filho está morando lá, estudando lá, e ele disse: pai, meus amigos já compraram televisão de 50 polegadas por R$400. Porque quando eles dizem que vai ter uma promoção, a promoção existe. Então todo mundo fica esperando a Black Friday, porque na economia americana, eles colocam de fato as coisas em promoção. Tênis que você compraria por R$300, você compra por R$20. Então todo mundo fica aguardando, porque não é uma Black Fraud. Os sites de notícias anunciaram que aumentaram as reclamações da Black Friday aqui no Brasil. E por quê? Porque todos os preços dobraram, então eles colocaram 50% do dobro dos preços. Por que a nossa cultura absorve esse tipo de coisa? A gente quer aquilo que é bom, que é positivo, mas dá um jeitinho para aquilo que é bom e positivo se tornar algo que não tem valor. Algo que faz com que as pessoas não acreditem, algo que faz com que as pessoas, elas deem descrédito àquilo e até mesmo riem daquilo, e elas dizem: que isso, esse tipo de coisa não adianta esperar porque não acontece. Ou seja, uma promessa furada, apenas obra de publicidade, porque não é parte da nossa cultura. Foi exportado algo bom de uma cultura que faz acontecer, mas a nossa cultura permite o jeitinho. Você chega nos Estados Unidos, tem muita coisa ruim, mas eles não dão jeitinho. A fila é respeitada. Se você compra algo e você não gosta, você vai lá e devolve aquele algo, e eles te devolvem o dinheiro. Você não é obrigado a pegar outro produto na loja. Esses dias eu estava aqui no Max e tinha um homem com uma panela de pressão, e ele disse: eu comprei essa panela de pressão, mas não era bem desse jeito que a minha esposa queria, por isso mulheres não mandem marido comprar coisas. Ele disse: não é bem do jeito que a minha esposa queria. Então ele estava falando no caixa, ele diz assim: dá para você me devolver R$160? Ela disse: senhor, você vai ter que buscar outra coisa no mercado para comprar, porque nós não devolvemos dinheiro, escolha outro produto. Ele diz: mas moço, o que eu vou comprar? Vou comprar sabonete, porque a única coisa que eu preciso é sabonete. Agora eu quero algo que a minha esposa, vocês não têm a panela de pressão que ela quer. Pois é, senhor, nós não devolvemos dinheiro. Como? E foi uma briga ali. Nos Estados Unidos você compra uma coisa, você vai lá, não gosta, eles devolvem o dinheiro. Porque nós podemos querer uma coisa da cultura que é boa, mas nós damos o jeitinho. 2000 anos atrás também houve uma Black Friday, que não foi uma Black Fraud, uma Black Friday, que não foi uma Black Fraud. Naquela sexta-feira negra, Jesus pagou aquilo que parecia ser impossível pagar. E na cultura do céu, somente um homem perfeito poderia pagar o preço da escuridão da nossa alma. E naquele dia, quando Jesus entregou-se naquela cruz, e ele disse tudo que era impossível, tudo que a cultura de vocês disse que vocês teriam que viver debaixo de uma escravidão, tudo que a cultura humana dizia que você teria que viver debaixo desse pecado, porque um homem pecou, então todos os outros viveram debaixo dessa maldição. Somente um homem perfeito poderia pagar isso. E naquela sexta-feira negra, naquela cruz do Calvário, Jesus venceu a morte, venceu a maldição, Jesus venceu. E aquilo não foi barato, aquilo foi caro. Mas muitas vezes é difícil para nós que estamos nessa cultura terrena, saber que é verdadeiro aquilo que na cultura do céu, e que foi estabelecido na cultura do céu, e que é um direito meu e teu.
A ouvir essas mulheres, e certamente, a Naine estava me falando, não dá para muitas delas testemunhar, porque as coisas que Deus fez na vida delas, não se dá para testemunhar em público, porque expõe a vida delas. Talvez tem coisas que você tenha feito no teu passado, que você não tem coragem de falar para ninguém. Talvez tem coisas que você está vivendo nesses dias, que você diz, é uma área escura da minha vida. É algo que eu não gostaria de expor para ninguém. E eu quero dizer para você, quando você se encontra com esse Deus que deu o seu Filho, e naquela sexta-feira que tudo se escureceu, a Bíblia diz que o céu se escureceu e tudo se fez novo naquele dia. Um homem precisou pagar um preço por mim e por você, e esse nome é Jesus. E quando Jesus pagou esse preço, Ele estava dizendo, tudo, se você tomar posse, eu te dou como herança. Sabe, queridos, existe um momento que nós precisamos ir e tomar posse daquilo que já foi conquistado. Aconteceu algo naquele dia. E João, capítulo 19, versículo 30, João ele relata isso. Lembra que João era um apóstolo de Jesus. Nos outros evangelhos não traz essa narrativa desse jeito, mas João traz alguns detalhes. Ao você ler no livro de Mateus, sobre a parte da crucificação, Mateus não traz dessa forma. Mas João era uma testemunha ocular. João estava ali aos pés da cruz, juntamente com Maria, mãe de Jesus. Ele estava ali. E ele então, olhando para aquela sexta-feira, aquela Black Friday, eu estou que nem a menina aqui, eu não sei falar inglês, estou querendo falar inglês. E naquela sexta-feira escura, a narrativa nos conta assim, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, olha isso, gente, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse, eu tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embebedaram uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo, e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Diga comigo, está consumado. Jesus disse, terminou. Com isso ele curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Tudo que Jesus veio para cumprir, tudo que Jesus era o único que poderia cumprir, porque era sem pecado. Naquela sexta-feira negra, naquela cruz, ele olhou para o pecado da humanidade e ele disse, sabe de uma coisa? Terminou. Ele olhou para tudo que poderia nos aprisionar e ele disse, sabe de uma coisa? Terminou, acabou, está consumado. Queridos, e muitas vezes hoje nós precisamos acreditar que realmente essa cultura é real. Não é apenas uma linguagem, não é apenas uma pregação, é algo que é verdadeiro. E por que nós não acreditamos? Porque na nossa cultura terrena, nós vivemos debaixo de uma escravidão, vivemos debaixo de uma escuridão, e isso nos impede de acreditar que é possível uma moça que perdeu a sua casa, uma moça que perdeu seu irmão um ano depois, uma moça que entrou em depressão por conta de toda essa tragédia interior, olhar para Deus e dizer para Ele, Senhor, é possível ainda ter alegria? Se é possível, me dá essa alegria, e poder subir aqui e dizer, o Espírito Santo tocou meu coração, o Espírito Santo trabalhou, e a coisa mais linda é dizer, vem Espírito Santo. Quem pode fazer isso? Quem acredita que está consumado. Quem pode acreditar que Jesus é poderoso para romper com qualquer coisa que seja? E existe um momento, queridos, que nós precisamos dar um basta em nossa vida. Existe um momento que nós precisamos dizer, sabe de uma coisa? Está consumado.
Sabe de uma coisa? Toda culpa, toda influência, toda voz do passado, tudo que você recebeu na sua infância, toda mentalidade de miséria, toda mesquinharia, toda avareza, todo domínio do pecado, toda maldição hereditária que quer bater na sua porta de novo, nós precisamos dizer: está consumado e terminou, não existe mais. Sabe de uma coisa? Eu não nasci para viver com essa culpa, eu não vou estar debaixo dessa voz do passado. Tudo aquilo que eu fiz em Jesus está consumado. E por que muitas vezes nós vivemos debaixo de mentiras? Por que nós vivemos debaixo de uma cultura que nos coloca sempre lá atrás, sempre no passado? Porque nós precisamos dizer: acabou. Existe um momento que você precisa olhar para aquela culpa que está te perseguindo, dizer: acabou. Chega um momento que você precisa dizer para aquele pecado que está batendo na tua porta vez após vez: acabou. Existe um momento em que você precisa dizer para aquela maldição hereditária: meu pai se separou e eu estou sentindo que o meu casamento está sofrendo essa perseguição. Em Jesus, acabou. Você precisa dizer, sabe aquela história de miséria, sabe aquela mentalidade de mesquinharia, de avareza? Acabou. Se nós não nos posicionamos diante daquilo que é direito nosso, nós não vamos receber por herança aquilo que já foi comprado para nós. Eu não sei quantos de vocês já fizeram compra pela internet, mas eu estou gostando de fazer esse negócio de compra pela internet, gente. Você consegue bons preços e depois, quando você não quer, você não precisa finalizar a compra. Tem algo que você compra e coloca no carrinho. Você coloca no carrinho, e você vai lá no carrinho de novo, você pensa: sabe de uma coisa? Eu acho que eu vou aproveitar muito isso. Mas daqui a pouco você pensa: mas está caro por tudo isso. E você deixa no carrinho e você sonha com aquilo. E lá naquele carrinho você pensa assim: é meu, mas ainda não é meu porque eu não paguei. Então você aproveita um pouco aquilo que você não pagou. E daqui a pouco você pensa assim: sabe de uma coisa? Eu não vou pagar. Então você deleta do carrinho, mas é bom ter algumas coisas por alguns momentos. Mas sabe quando você realmente tem aquilo? Sabe quando você tem aquilo que está no carrinho? Quando você paga. Quando você paga, e tem uma coisa chamada rastreamento, não é isso, gente? Eu também estou aprendendo a comprar coisa da China. Eu compro capa de celular da China. E esses dias, aonde está minha capa de celular? Depois que eu paguei, saiu do carrinho, eu paguei, tem um rastreamento. Então diz: saiu da alfândega na China, mais 45 dias estará na tua casa. E de repente, quando chega no Correio do Brasil, o Correio diz: está chegando, daqui 5 dias está na tua casa. Eu fico esperando os 5 dias, porque eu sei que eu paguei, então vai chegar. Sabe uma das coisas quando nós dizemos terminou? Você precisa saber: Jesus já pagou a cura, Jesus já pagou a quebra de maldição, Jesus já pagou a tua liberdade, Jesus já pagou aquilo que está vindo. Creia, a promessa já está vindo, e o Espírito Santo rastreia a promessa, e ele diz: está chegando, espere mais um pouco, já está chegando na sua casa. Mas chega um momento que a gente precisa se posicionar: é meu, isso é meu. Nós precisamos algumas vezes chegar e dizer: está consumado. E por que muitas vezes isso não chega no nosso coração? Porque nós somos cheios de dar desculpas. E muitas vezes as desculpas nos impedem de conquistar aquilo que já foi comprado por Jesus. Sabe o que nós fazemos, gente? Nós sabemos que Deus já conquistou por nós, mas nós ficamos dizendo: sabe, pastor, eu não sou abençoado porque as pessoas nem me notam. Lá na minha empresa, ninguém me vê, é por isso que eu não sou promovido. Sabe de uma coisa, pastor? Eu tive uma infância pobre. Meu irmão, se eu for olhar para o meu destino baseado no meu passado, vocês não me viriam aqui. Se eu fosse olhar para o que eu vivo hoje, baseado no que as pessoas falaram, eu viveria dando desculpa, porque as pessoas falaram de mim, as pessoas olharam para o meu passado e falaram: esse não vai chegar a lugar nenhum. Mas eu não fico dando desculpas do que eu vivi no meu passado. Por quê? Porque já foi comprado, já está consumado. Aquilo que Ele fez na minha vida ninguém pode tirar.
Nós podemos viver do passado, nós podemos olhar para a nossa infância e dizer: pastor, sabe por que eu sou assim? Sabe por que eu não consigo amar no casamento? Sabe por que eu não consigo me doar no casamento, pastor? Porque você não sabe, eu fui abandonado. Pastor, eu não tive pai nem mãe, meus pais viviam brigando quando eu era criança, então agora eu não consigo amar. E a gente usa desculpas. Mas eu conheço também muitos órfãos, de pai e de mãe, que não ficam dando desculpas do passado, eles simplesmente declararam na sua vida: está consumado. O Gerson mesmo, esse menino que cantou aqui: Pai, meu pai. Eu conheço esse menino desde os 16 anos, quando ele chegou aqui. Ele não é tão jovenzinho, ele só tem uma boa pele, mas não é tão jovenzinho que vocês pensam, não. 16, ele me disse hoje de manhã. E ele chegou aqui, ele não teve pai, ele não teve mãe. Ele foi criado pela avó, que morreu alguns anos atrás. Esse menino cresceu sozinho. Quando ele chegou aqui, ele encontrou a mãe dele agora, 1 ano atrás, nas redes sociais. 1 ano atrás. Mas eu vi esse menino crescendo aqui, e eu nunca vi ele se lamentando por aquilo que ele não teve. Ele foi um grande líder de célula, ele está liderando o movimento de oração e da sala de oração aqui, ele é um ministro de louvor cheio do Espírito Santo, ele tem grandes questões com a identidade dele, mas ele sabe que Jesus é o Pai, mostrou o Pai para ele, e está consumado. Ele não vai viver do passado dele. O problema é que muitas pessoas estão vivendo do seu passado e não conseguem prosseguir. Muitas pessoas ficam olhando para trás e falaram: pastor, como eu vou ser feliz se eu fui abandonada? Como eu vou ser feliz se o meu casamento acabou? Pastor, como eu vou ser feliz? Queridos, nós damos muitas desculpas para chegar no nosso destino, e eu quero dizer para você: está consumado. Quando Deus começa uma obra em nossa vida, nós vamos decidir seguir em frente. Nós precisamos avançar. Nós podemos dar muitas desculpas: eu fui machucado, eu fui ferido, eu não tive condições. Você pode dar 1001 desculpas, nenhuma delas será o suficiente, baseado no poder da Escritura, do sangue de Jesus, que declarou: está terminado. Você carrega isso se você quiser. Jesus, ele fez isso com o homem. João capítulo 5, versículo 1 em diante, conta-nos a história de um homem com 38 anos, no tanque de Betesda, enfrentando uma paralisia. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse homem. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas, o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Eu disse hoje de manhã, para a igreja hoje de manhã, eu disse: gente, Deus está querendo falar alguma coisa com algumas pessoas aqui. Semana passada, quando eu preguei sobre a voz de Deus, eu disse: quando você chega no capítulo 38, no livro de Jó, Deus fala no meio da tempestade. Então, quando chega um capítulo 38, você precisa esperar, porque logo vai chegar o próximo capítulo. Eu preparei essa palavra e hoje de manhã me veio isso. Esse homem estava há 38 anos. Não se preocupe, eu não sou numerólogo. Mas eu entendo que existem algumas coisas que Deus fala, e talvez você está bem nessa idade, 38 anos, e Deus está dizendo para você: vai ter uma virada na sua vida. E talvez 38 seja apenas uma estação para você. Você chegou aqui e você está numa estação em que você precisa virar a sua vida. Então é o momento de você dizer: está consumado e eu vou seguir em frente. E Jesus continua, então o texto continua dizendo: quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou. Olha que pergunta, gente: você quer ser curado? Quase que o homem que falava hebraico disse em inglês: what? O quê? Se eu estou aqui
esperando as águas se movimentarem, quer dizer, eu quero ser curado. Mas por que Jesus fez essa pergunta para o homem, se o homem estava esperando as águas serem movimentadas? Porque certamente esse homem, ele aparentava querer, mas ele não tinha a postura de quem queria. Ele talvez tivesse se acostumado demais com a situação que ele estava. E disse o paralítico: Senhor, ele não disse eu quero. Olha o que o paralítico respondeu. Ele disse: Senhor, olha, desculpa, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Sabe o que parece algumas pessoas que olham para o passado e ficam dizendo: Deus, o Senhor pode mudar minha vida, mas olha, se o Senhor soubesse aquilo, e a gente sempre coloca, um está chegando primeiro, por que um está tendo mais vantagem do que eu, outro está na frente, a gente é cheio de desculpas. Então Jesus lhe disse: pare de desculpa, em outras palavras, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e daí sempre tem os religiosos ao redor, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Gente, o cara é curado, e agora os religiosos dizem: olha, não, você não carregue a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, mas não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. Eu não vou entrar nesse assunto, mas existe um momento que a gente precisa se posicionar e fechar a porta de coisas que estão tirando a vontade de Deus em nossa vida, que, como o próprio Jesus disse, se a gente não amarra o valente, ele volta. Se a gente não limpa a casa, ele volta, e com ele vem 7 piores. Existe um momento que a gente precisa se posicionar e dizer: sabe de uma coisa? Acabou isso na minha vida. Está consumado isso na minha vida. Vamos entrar para essa história. Jesus chega nesse lugar, era um lugar muito grande, as pessoas estavam ali, então esse homem estava deitado, talvez ele estava ali no meio dos seus amigos de 38 anos, que estavam acostumados a chegar ali. Aquela situação talvez tenha sido até uma reunião de social, uma reunião onde os amigos enfermos, os cegos, os mancos: eu conheço aquele, está esperando há 20 anos, eu conheço aquele, está aguardando há 15 anos, estava todo mundo perebento naquele lugar, esperando o movimento das águas, mas eles haviam se acostumado com aquela situação. Gente, e é tão fácil a gente se acostumar com uma situação e não se posicionar. E Jesus então fala para esse homem e diz: sabe de uma coisa? Você vai precisar sair desse meio. Você quer ser curado mesmo? E esse homem disse: eu não tenho ninguém que me ajude a chegar lá. Eu não sei qual a tua desculpa nesses dias. Deus quer fazer uma mudança na sua história, Deus quer fazer uma mudança na sua família, Deus quer tirar você da depressão, Deus quer arrancar você desse lugar que você está. Mas você pode ter uma lista de desculpas. Eu entrei numa depressão porque eu tive um luto. Eu entrei nesse lugar porque eu perdi um emprego. Eu fui traído, por isso que eu estou desse jeito. Você pode fazer as suas reuniões, e geralmente pessoas que estão enfrentando essas situações, elas se acostumam a viver com pessoas que estão enfrentando as mesmas situações que elas. Você já pensou uma pessoa em depressão convidar os amigos em depressão para fazerem uma reunião? Uma pessoa que está em depressão, ela precisa andar com gente que está em depressão? Não, uma pessoa que está em depressão, ela precisa andar com gente que é feliz, com gente que vai tirar ela daquele lugar e vai mostrar que há uma vida. Gente doente não anda com gente doente precisa andar com gente que está em disposição de avançar. Eu fui visitar agora, há umas 3 semanas, uma mulher que está com câncer, 28 anos com câncer. Quando eu chego lá, ela disse para mim: pastor, você pode chegar um pouquinho atrasado, que atrasou a nossa viagem, a gente está subindo de Morretes.
E ela chega, ela diz, preciso tomar um banho. Ela toma um banho e ela diz, olha, eu estou com esse câncer que vai e vem durante esses 28 anos. Eu já perdi um olho e eu estou vivendo debaixo desse tipo de coisa por 28 anos, mas esse câncer não vai me vencer. Eu levanto todos os dias, depois de quimioterapia no dia anterior, e eu passo a noite gemendo, mas eu levanto cedo e eu vou andar com as minhas amigas no parque. Eu me levanto e eu tomo uma posição e eu começo e eu digo, eu vou viver como uma pessoa curada. E por 28 anos esse câncer não tem me matado, porque ele não pode me matar, só Deus pode me matar. Existe um momento que você precisa se posicionar e dizer, eu estou doente, eu não vou andar com gente doente. Eu vou andar com pessoas que estão olhando e crendo comigo que há uma vida melhor. Queridos, nós só podemos andar com pessoas que são doentes quando a gente está indo lá para curar. A gente só pode ajudar pessoas em depressão quando a gente já saiu da depressão. A gente só pode ajudar amigos que estão nas drogas quando a gente já saiu das drogas e está livre um bom tempo. O problema é que muitas pessoas querem sair de um ambiente do coração, mas não saem do ambiente físico. E Jesus então olha para aquele homem e ele diz, sabe de uma coisa? Você vai ser curado, mas pegue a sua maca, levante e ande, e saia daí, carregando o seu passado, para te lembrar que o teu passado não existe mais. Chega de desculpa, leva isso embora. Vão falar de você, vão chamar de você de religioso, vão dizer para você que agora você enlouqueceu, mas você sabe que antes você vivia paralisado, você estava preso num lugar, mas agora você está vivendo uma vida melhor. E é por isso que chega um momento que o nosso passado, nós precisamos carregar o nosso passado, e a gente precisa dizer, sabe de uma coisa? Ninguém vai me dizer quem eu serei, somente Deus vai me dizer quem eu serei, porque já está consumado. Saia do tanque, saia desse lugar. Deus te trouxe nessa noite aqui, para dizer para você que esse não é o lugar que você precisa viver. Não é o lugar onde a sua família precisa viver. Você pode dar uma lista de desculpas, e eu volto a repetir. Nenhuma delas são suficientes diante da grandeza e da bondade de Deus sobre a sua vida. Quando houve uma transição aqui na igreja, 5 anos atrás, eu era pastor de jovens. E essa transição foi muito difícil para mim, para a igreja, para o meu sogro e para a minha sogra. Eles eram pastores da igreja. E eles levaram essa igreja a um lugar lindo. Compraram esse terreno, construíram um templo. A igreja estava viva, células se multiplicando, a coisa acontecendo. Nós estávamos naquele templo de madeira. E quando o Senhor chamou ele para um outro lugar, para um ministério apostólico, para viver um outro lugar em Deus, no reino de Deus, algumas pessoas olharam para mim, porque agora eu estava assim. Os jovens estavam chateados comigo porque eu era pastor deles, agora eu não ia ser mais. Agora a igreja, que me via como pastorzinho de jovens, ia ser o pastor deles. Então eu estava nesse lugar, os jovens não estavam gostando, a família não estava gostando. Ó vida, ó morte, ó céus. Algumas pessoas olharam para mim, para a Naine, e falaram assim, ó, vocês são lindinhos, mas quer saber de uma coisa? Bye bye. Eu servi seus pais, mas não vamos servir vocês. Amigos meus que estavam caminhando comigo na liderança de jovens falaram, quer saber? Tchau, tchau. Algumas pessoas foram embora. E os que ficaram ainda, eu ouvi algumas pessoas perguntaram, você acha que você vai dar conta disso? Você acha que você vai fazer o que o teu sogro fez? Você acha que vai conseguir fazer isso? E algumas crises entraram no meu coração. Algumas vezes eu perguntei, será que eu tenho condições mesmo? Eu fiz como Salomão, algumas vezes eu fiz essa oração, Senhor, sou tão jovem para liderar esse povo. E eu me lembro que um dos dias o Senhor perguntou para mim, onde você chegou, baseado no que teus pais chegaram, você foi além? Sim, Senhor, eu fui além. Você ficou no lugar onde seus pais viveram toda a sua vida? Não, Senhor, eu fui além. Você foi além por quê? Porque o Senhor pagou o preço. Toda maldição de miséria foi quebrada. Queridos, eu fui o primeiro da minha família a vir para Cristo aos 12 anos de idade. Todo mundo vivia num espírito de miséria. Hoje todos eles estão em Cristo, vivendo o melhor de Deus para a vida deles. Você é uma porta para a sua família vir para Cristo.
E o Senhor perguntou para mim: e os seus filhos? Você quer que eles vão além de você? Ou você quer que eles vivam só o que você viveu ou menos que você viveu? Não, Senhor, eu quero que eles vivam além. Senhor, eu quero que os meus filhos prosperem mais, eles cresçam mais, eles conquistem mais. Ele diz: pois é, porque é isso que a minha palavra diz, que a próxima geração será mais abençoada que a geração anterior. Queridos, e eu posso dizer para vocês, anos depois, eu poderia viver do que as pessoas falaram, mas agora eu estou vivendo. Você viu que até o eco veio. Mas agora eu estou vivendo, e nós estamos fazendo muito mais do que o meu sogro e minha sogra fizeram. Por quê? Não porque nós somos melhores, é porque a bênção de Deus para a próxima geração vem em dobro. E quando você se posiciona, quando você olha para o seu passado, tá, acho que precisa melhorar aqui para mim o meu retorno. Quando você olha para o seu passado, você precisa declarar a respeito do seu futuro: Deus, eu preciso quebrar essa mentalidade para a minha geração ser melhor. O duro, queridos, é que muitos filhos e muita geração que está vindo está copiando uma geração que não se posicionou. Meu amigo, minha amiga, se você não se posiciona, a próxima geração vem vivendo pior do que você viveu. Mas quando nos posicionamos, a geração que vem, ela vai conquistar mais, ela vai ser mais abençoada. Por isso não tenha medo, os seus filhos viverão algo melhor do que você. Jovens, o seu futuro será mais abençoado do que os seus pais. Tudo aquilo que você viveu até hoje nem se compara àquilo que Deus preparou para você. Agora chega de desculpas, chega de desculpas, porque Deus te chamou para viver um lugar melhor. Sabe, queridos, chega um momento em que a gente precisa dizer: eu esperava, eu não conquistei, eu preciso partir desse ponto. O rei Davi, depois de uma queda, e o fruto dessa queda foi uma gravidez. O homem errou, e ele pensou: agora, depois dessa queda, terminou. E muitas pessoas pensam que depois de uma queda, depois de estar vivendo uma vida fora daquilo que Deus chamou você para viver, você pensa: não tem mais chance. Olha essa jovem aqui, eu cresci na igreja, eu vivi tanta coisa, mas eu caí, eu achava que não era digna de voltar. E uma queda, ela pode te destruir, mas uma queda pode te levantar e você ser testemunho para outras pessoas. E Davi, quando cai, um filho é gerado daquela queda, e ele vai para Deus e ele começa a clamar a Deus. E ele clama a Deus, ele pede: Senhor, por favor, cura o meu filho. O filho fica doente, o filho daquela queda fica doente, em estado de morte. E ele começa então, a Bíblia diz que ele tira as roupas reais, ele coloca panos de saco, ele coloca cinza na cabeça, e ele começa a jejuar, ele começa a clamar, ele começa a buscar a Deus, e ele começa desesperadamente pedindo para o Senhor: por favor, muda essa situação. Deus cura ele, e por dias ele faz isso. Então vem a notícia para Davi, e ele estava ali esperando em Deus, e ele pensa: a notícia é que Deus curou, e a notícia vem: Davi, seu filho morreu. E todo mundo esperava Davi desesperado agora. Mas sabe o que Davi faz? Davi tira a roupa de saco, Davi sobe, toma um banho, coloca as roupas reais, arruma o cabelo. Ele diz: preparem para mim um banquete, eu quero comer, porque eu estou há dias sem comer. E Davi senta àquela mesa, ele come, e as pessoas que estão ao seu redor, elas dizem assim: Davi, por quê você não está se lamentando? Ele disse: porque saibam de uma coisa, enquanto ele estava vivo, eu orei, eu clamei, eu pedi. Mas agora que ele se foi, ele não vai poder voltar até mim, mas eu irei até ele. Então, o que Deus podia fazer, se ele não fez, tudo está nas mãos dele. O que eu vou fazer é seguir confiando nesse Deus. Chega um momento, queridos, que você não conquistou, você esperou e não veio, você aguardou e não chegou. Então você chega essa hora que você precisa se levantar e dizer: sabe de uma coisa, o que eu não recebi não vai me dominar.
O que eu não tive, o que fracassou, o que caiu, o que se perdeu, não vai me dominar. Eu vou seguir em frente, porque eu sei que o meu Deus tem na próxima estação algo melhor e superior para mim. E de fato o que acontece é que a descendência de Davi em Salomão vem daquela mesma mulher. Deus pega um fracasso e Ele constrói uma nova história. E é isso que Deus quer fazer com você. Pare de olhar para o seu passado, se levante, porque Deus está para construir uma nova história a partir de agora na sua vida. E é por isso que chegou um momento, queridos, que nós precisamos nos despertar. Em Cristo Jesus nós podemos declarar: está consumado. E algumas coisas precisam de posição. É uma nova mentalidade. Muitas vezes nós ficamos absorvidos no tanque pelo que os outros falam. Nós nos acostumamos a viver pelo que os outros falam, mas quem tem princípio se levanta e sabe que Jesus já pagou o preço. O Murilo, meu filho de 12 anos, ele faz parte do nosso grupo de adolescentes. Inclusive, pais, eu quero aconselhar você: não deixe de mandar seus filhos para esse acampamento, porque um adolescente incendiado por Deus, ele abre mão de toda a pressão de sexo e de drogas do mundo. E a gente, investindo nos filhos, a gente está guardando eles no Senhor. Meu filho, ontem saiu com a equipe para evangelizar no centro de São José. E ele voltou super animado para casa. Ele disse: pai, o evangelismo foi tão incrível, nós falamos para tantas pessoas, nós ministramos tanta gente, pai, olha que coisa maravilhosa, mas eu encontrei um senhorzinho que já era cristão, e ele ficou conversando comigo, até me encorajando a continuar seguindo no reino de Deus. Ele disse: olha, nunca desista, eu já sou velho e eu tenho me mantido fiel ao Senhor. E eu vou te contar uma história. Descontou uma história para o Murilo. Ele disse assim: você sabe que às vezes a gente tem vergonha de Deus, e tem um monte de gente para colocar vergonha de Deus na sua vida. Mas eu estava na fila do açougue, e de repente atrás de mim estava algumas pessoas falando: olha gente, quem devolve o dízimo à igreja é tudo babaca, é tudo palhaço, porque dão dinheiro para pastor e não sei o quê. E diz que alto no mercado. E diz que daí esse senhor levantou a voz e disse assim: eu tenho vergonha de devolver o dízimo, sabia? Daí diz que eles já cresceram e falaram assim: tá vendo, olha aí, ó, tem vergonha. Por que o senhor dá, o senhor tem vergonha? Eu tenho vergonha pelo valor que eu dou, porque eu queria dar 1 milhão de dízimo. O Murilo voltou para casa dizendo: pai, é isso que eu quero ser corajoso, que nem esse velhinho, pai, eu quero. Falei: olha, até eu gostei dessa história. Sabe, queridos, o duro quando a gente está no nosso passado, a gente até o coração é avarento. A gente tem a mentalidade que as pessoas têm, porque a gente não viu que já está consumado. Já está consumado. A mentalidade foi quebrada. O novo de Deus, não deixa as pessoas falarem a teu respeito. Deixa o Senhor falar ao teu respeito. E eu encerro com Isaías 54, versículo 2 e 3. Alargue o lugar da sua tenda. Estenda bem as cortinas da sua tenda. Não o impeça. Estique as suas cordas. Firme as suas estacas. Se posicione. Deixe o Senhor te estender. Não impeça o que Deus está fazendo, pois você se estenderá para a direita, para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. O Senhor está dizendo: ei, quando você se posiciona e deixa Deus alargar a sua mentalidade, deixa Deus te ampliar na tua visão, até a tua descendência, eles conquistarão aquilo que você não conquistou. Agora tem pessoas, queridos, que estão dando tantas desculpas, tanta desculpa, que eles estão fechando aquilo que Deus está querendo esticar, e eles não estão percebendo que a geração que está debaixo deles está ficando com uma mentalidade pequena, e eles estão fazendo pessoas ao seu redor se manterem naquele mundo de tristeza, de abandono, de divórcio, de depressão, de miséria. Quando uma pessoa está passando um momento financeiro ruim, se una a pessoas que são generosas
estão prosperando, porque Deus vai te alargar quando você vê pessoas que estão se alargando. Deixa Deus te esticar. Deixa Deus esticar o teu coração, para que mais pessoas possam ser abençoadas pela sua vida. Eu vi uma história essa semana. Um homem, quando seu filho fez 10 anos de idade, ele levou seu filho para uma viagem. Ele pegou seu carro, ele disse: filho, dá uma olhada na nossa casa, nós vivemos bem. Você tem comida, você pode passear, você tem tudo o que você quer. Então eu vou te levar numa jornada. Ele pega o carro e ele leva esse menino. E eles viajam muitos quilômetros. E no caminho ele diz para esse menino, ele diz: filho, o pai faz essa viagem uma vez por ano. Eu gostaria de fazer mais, mas eu não posso. Quando você chegar lá, eu quero que você preste muita atenção. E o tempo foi muito longo. O menino dormiu, acordou e ele nunca chegava. Até que eles chegam numa cidade, eles vão para um bairro muito pobre, miserável na verdade, e eles chegam na frente daquela casa, uma casa caindo aos pedaços. Tinha um homem lá na frente, barbudo, com uma roupa suja, e quando ele desceu do carro, o homem já começou a lançar maldições, o homem já começou a esbravejar: o que você está fazendo aqui de novo? Eu já disse para você que eu não quero nada com você, eu já disse para você que eu não te suporto, eu já disse para você que deixa eu viver minha vida, eu escolhi isso e você não tem nada a ver com isso, eu decidi o que eu quero fazer na minha vida. E esse homem começou a falar tudo isso, aquele menino assustado, olhando para o pai, dizendo: pai, o que nós estamos fazendo aqui? Esse homem deixa comida, deixa dinheiro, ele diz: filho, esse é teu avô. E o menino fica assustado. Esse menino vai para cumprimentar, o homem não quer cumprimentar o garoto. Ele leva o menino para o carro, eles voltam. E na estrada de volta, esse homem diz para o filho: filho, por todos esses anos eu quis cuidar desse homem, esse homem não quis ser cuidado. Ele limitou a minha mentalidade durante todos esses anos. Quando eu era criança, eu vi ele escolhendo outras coisas a não ser a família, vivendo uma mentalidade de miséria, e eu cresci nesse lugar. E aí o filho perguntou para ele: então pai, por que o senhor me trouxe aqui para ver isso? Ele disse: eu trouxe aqui você para ver isso, para você sempre lembrar que nós tivemos um passado, mas não é nesse passado que nós vamos viver. Nós decidimos viver um futuro. Por isso, saiba de uma coisa: o passado nunca vai nos dominar. Tem pessoas que não vão querer crescer, tem pessoas que não vão querer avançar, tem pessoas que vão escolher, lamentavelmente, gente que a gente ama, gente que a gente quer bem, mas nós decidimos se nós vamos viver naquela casa, naquela pobreza, e talvez isso não seja nem físico, seja emocional ou espiritual. Tem pessoas que não vão querer avançar, e você vai decidir. É verdade que talvez você vai ter que voltar a vida toda para dar apoio, mas a tua alma está dizendo: eu sei quem eu posso apoiar, mas o meu apoio não é no lugar que eu vou viver. Não viva em um lugar que Deus não te chamou para viver, porque já está consumado. Já está consumado. Já foi vencido tudo na cruz do Calvário. Saia daquele tanque, estique as suas tendas, amplie para que a próxima geração possa viver o melhor de Deus na próxima estação. Vamos colocar em pé, queridos.